Olá, amigos. É com imensa alegria, gratidão a Deus, a Jesus, a toda a equipe de amigos espirituais que estão à frente desse projeto tão importante que tem trago muito consolo e amparo aos nossos corações. Meu nome é Emerson, eu faço parte do NEP Eurípides Barçanufo, aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo, e é com muita alegria mesmo, feliz pela oportunidade de estar participando desse projeto que tem sido tão importante para muitos de nós. E dando sequência então no estudo do Livro da Esperança, nós ficamos com o capítulo 66, com o título O Espírita, que comenta do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 16, e Emmanuel também pinça do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, o item 2, que diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse está em texto do Evangelho de Mateus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2, Emmanuel pega essa frase: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. E Emmanuel comenta da seguinte forma: o espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo em que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e, por isso, não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com o esquecimento do mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade, que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec
no item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então esse é o texto que está aqui, que foi para que a gente comentasse. E a primeira reflexão que eu fiz quando eu o li pela primeira vez, e aí relendo, eu associei com todo respeito, com toda amorosidade, sem pretensão alguma, com o que está lá no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Aqui dá algumas diretrizes de como devemos nos comportar, como a gente lê lá também no capítulo 17, propondo para nós caminhos, rotas que nos promovem criaturas de bem. Então aqui Emmanuel traz um monte de diretrizes para que nós, espírito espírita, que trazemos a responsabilidade de, primeiramente, embutir o espiritismo dentro de nós. Aqui ele dá um monte de roteiros, de conjunto de normas para que a gente possa, de fato, efetuar essa evangelização íntima, como nos propõe Eurípides Barçanufo. Aqui, então, nos mostra como devemos agir em inúmeras circunstâncias. E o primeiro parágrafo, eu separei alguns para que a gente pudesse comentar. Ele fala que o espírita, na prática da doutrina, é conhecido através de características essenciais. E eu, então, resolvi pegar, são inúmeras características, a gente já sabe disso, e eu selecionei 4 aqui, que nesses dias atuais, nesses momentos desafiadores para as nossas construções íntimas, a primeira que eu gostaria de ressaltar como característica essencial está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando ele fala no item 8, devotamento e abnegação. 2 virtudes que nos caracterizam como cristão, que nos caracterizam como cooperadores desse Evangelho, a necessidade de dedicação, de devotamento para com todos aqueles que nos cercam, por aqueles, seja dentro do lar, no trabalho material, na casa religiosa, que possamos, doravante, ser reconhecido com essas 2 virtudes, de dedicação e de abnegação, de renúncia, de sabermos abrir mão das nossas convicções para auxiliar, abrir mão no sentido de não impormos, de não fazer do jeito que a gente gostaria que fosse feito, mas sim nos entregarmos a essa proposta de servir, de cooperar com o Cristo nessa proposta de implantação do reino de Deus, primeiramente em nós, e assim externar para todos aqueles outros que convivem conosco. As 2 outras que eu selecionei como características essenciais, eu as peguei no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 6, quando fala da afabilidade e da doçura. Quanto que a gente consegue ver isso de afabilidade, de doçura em grandes trabalhadores de Jesus, que ficaram como cartas vivas do seu Evangelho, mostrando para todos nós o caminho a ser percorrido. E a afabilidade, a doçura foram características essenciais. Por exemplo, em Francisco de Assis, em toda a sua trajetória, ele então ali demonstra inúmeras vivências e inúmeros relacionamentos com seus irmãos de jornada, extremada afabilidade, com muita doçura no seu trato, na sua convivência. Então, características essenciais para todos nós, que possamos
refletir o quão devemos trazer nas nossas experiências do cotidiano essas virtudes: devotamento, abnegação, afabilidade, doçura, compartilhando com todos aqueles que nos cercam essas virtudes. Outra frase desse texto que me deixou muito pensativo é quando ele fala: abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição que se encontra. Temos encontrado na literatura espírita o convite a esse trabalho árduo, primeiro e unicamente conosco mesmo, em nossa intimidade. Aquele trabalho que a gente aproveita na casa religiosa, na casa espírita, no trabalho de assistência fraterna, de atendimento fraterno, distribuição de alimentos, aproveitar esse trabalho para que de fato consigamos modificar os nossos corações na esperança, na bondade e assim por diante. E aí, quando estudávamos esse parágrafo, lembrávamos do texto do livro Pensamento e Vida, capítulo 7, que Emmanuel fala sobre o trabalho. E lá ele vai dando diretrizes e informações, e tem uma que eu gostaria de compartilhar aqui, quando ele fala assim: o trabalho-serviço é aquele que transforma o homem. Então é desse trabalho construtivo que nós, espíritos espíritas, somos convocados a efetivar. O trabalho-serviço, o trabalho que modifica o nosso coração, o trabalho que encontramos em Simão Pedro quando lemos a obra magnífica Paulo Estevão, e encontramos naquele coração que, aproveitando o trabalho na casa do caminho, realiza com muita grandeza esse trabalho-serviço, que a gente consegue perceber na fala do Emmanuel o quanto aquele coração vai sendo trabalhado, vai sendo transformado, vai sendo evangelizado, né, na convivência para com todos aqueles irmãos. O espírita tem o dever de estudar sempre. E quando estuda sempre, é impossível a gente não refletir a importância do NEP, a importância do estudo metódico, que o NEP nos proporciona. Quando encontramos corações que vai agregando, vai nos ajudando a refletir e a compreender as lições de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o NEP tem essa função de nos educar, nessa proposta do estudo sistemático, profundo, com seriedade, com devotamento, com dedicação, para que de fato consigamos extrair das letras o espírito que há de nos modificar, que há de nos renovar. Ele, prosseguindo aqui no texto, ele diz: exerce a tolerância. Nós somos convocados a esse convite de executar, a vivenciar a tolerância. E aí vou fazer um paralelo com aquela questão do Livro dos Espíritos, como que o Cristo, nosso mestre bondoso e amado, entendia a caridade: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É preciso que nós compreendamos na essência a grandeza da caridade para que consigamos efetivar esse trabalho de tolerância nas nossas relações, na nossa convivência do cotidiano, onde essas características de afabilidade, doçura, de devotamento e abnegação fará com que nós executemos a tolerância para com aqueles irmãos que convivem conosco e partilham de outras ideias, de outros ideais, mas que somos todos irmãos. Ele também diz aqui: evita excessos. E eu, estudando essa colocação do benfeitor Emmanuel, me recordei da questão 926 do Livro dos Espíritos, quando vai falar das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade. E aí os Espíritos respondem
dizendo que os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Então, quando ele pede aqui para evitarmos os excessos, para refletirmos nas construções materiais que há de ser feitas, mas que também saibamos refletir com muita grandeza, com muita seriedade, as necessidades que nós temos criados, necessidades factícias, como dizem os Espíritos, que têm nos trazido perturbações e dificuldades nesse processo, nesse projeto de renovar os nossos corações. Tem uma outra mensagem do benfeitor Emmanuel que eu também gostaria de compartilhar, que está no livro Doutrina de Luz, no capítulo 20, chama Na Esfera Espírita. E Emmanuel então faz alguns comentários que realmente saberás pronunciar as mais belas palavras, escreverás os livros mais nobres. E ele vai descrevendo aqui inúmeras construções que podem ser feitas do lado de fora da gente. Mas é um convite de conversão de nossos valores íntimos que nós somos chamados. E aí no final dessa lição, na Esfera Espírita, ele diz assim: todavia, se não fores bom no trato com os outros, se não exemplificares os princípios santificantes que esposas na luta de cada dia, iluminando e aprimorando a ti mesmo, para clarear o teu santuário doméstico e aperfeiçoar a região de trabalho que deve servir, não conseguirás acordo os semelhantes para o caminho da perfeição, porque em matéria de cristianismo e consequentemente de espiritismo, apenas o exemplo guarda poder transformador, capaz de despertar as consciências que nos rodeiam, impulsionando-as da inércia na sombra para a vitória da luz. Então, o Cristo tem convocado todos nós a essa proposta de exemplificarmos o seu Evangelho. Só a exemplificação traz o poder transformador. E assim que vemos, por exemplo, no apóstolo Paulo, que tinha toda uma construção de fé efetivada enquanto Saulo, que tinha os dogmas que ele seguia com muita responsabilidade, mas só depois de ter transformado o teu coração e dado exemplo para todos nós, exemplos esses que são imortais, por todos os séculos por vir, ainda veremos naquela alma, uma alma transformada pelo amor, pela caridade, pela benevolência, que é capaz de despertar inúmeras consciências até os dias atuais e assim o fará por muitos séculos ainda. Um coração transformado pela verdade do amor e da caridade é essa luz ardente, essa luz potente, que há tantos séculos no porvir ainda é um grande farol a iluminar as nossas consciências. Pois bem, amigos, essas reflexões que a gente pôde extrair, um coração em festa, um coração grato a Jesus, aos amigos espirituais, por nos permitir participar desse evento tão importante, tão bonito, como a gente já disse. Um grande abraço a todos, que Deus nos guarde em seu coração, na paz, na bondade do seu amor infinito. Fiquemos em Deus.